Olá, alunos dos sextos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade na apostila de Ciências, livro 1, capítulo 7, Relações entre os seres vivos, das páginas 48 a 55. Vamos lá? Então, eu coloco para vocês aqui no primeiro slide que relações ecológicas são as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. Então, não é só apenas o tipo de comer e servir de alimento para o outro, né? Presa e predador, né? Muitas outras relações acontecem e não apenas de natureza alimentar, né? Alguns estão relacionados com esconderijos para proteção, sobrevivência, obtenção de alimentos, reprodução. Então, as relações ecológicas são todas essas interações, né, dos diversos tipos de organismos, né, de uma comunidade, como nós já estudamos, biológica desses seres vivos. Na página 49 da nossa apostila, nós temos as relações que podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Então, eu coloquei a classificação como ela se divide para vocês aí, ó, nesse slide. Então, relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie e relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, guardem bem esses dois tipos de classificação para que a gente possa entender agora o conteúdo. Ainda na página 49, a classificação também nós podemos chamar de dois tipos: relações harmônicas, quer dizer, positivas, ou relações desarmônicas, negativas. Então, como a gente divide isso? Nas relações harmônicas, não há prejuízo entre os organismos associados, ao menos uma espécie é beneficiada. Nas relações desarmônicas, ao menos uma espécie ela é prejudicada. Então, nós temos aí relações harmônicas e desarmônicas. Vamos guardar também esse conceito para que a gente possa entender o conteúdo que vai vir agora para frente. Ainda na página 49, eu coloquei para vocês aí a classificação geral. Então, lembre que a Pro pediu para vocês não esquecerem os conceitos dos slides anteriores. Relações intraespecíficas, elas ocorrem em indivíduos da mesma espécie. E relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. E daí nós temos também quando elas são relações harmônicas ou desarmônicas. Então, harmônicas, lembra que a Pro colocou que não há prejuízo entre os organismos, ninguém sai prejudicado. E pelo menos uma espécie sai em benefício, sai com a relação positiva. E nas relações desarmônicas, é negativa. Por quê? Porque ao menos uma espécie ela vai ser prejudicada. Então, olha agora o que nós vamos estudar. Nas relações intraespecíficas harmônicas, nós temos a sociedade e colônia, e nas desarmônicas, as competições intraespecíficas. Nas relações interespecíficas, nas harmônicas, nós temos o mutualismo, comencialismo, inquilinismo e epifitismo. E nas desarmônicas, nós temos aí amensalismo, predatismo e parasitismo. Então, vamos ver todas elas agora como ocorrem. Na página 49, nós começamos então com as colônias, né? Relações intraespecíficas, harmônicas. Então, o que eu coloco para vocês? Então, a colônia é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que revelam um profundo grau de interdependência. O que quer dizer isso? Eles se mostram ligados uns aos outros, sendo impossível a vida
quando eles estão isolados dos conjuntos, podendo ou não ocorrer divisão do trabalho entre eles. Então, eles são assim um só corpo, como se ele fosse um só corpo, e que quando separados, eles acabam até morrendo. Então, eles têm um grau muito grande de interdependência, eles estão ligados, né, sendo impossível viver aí isolados. E quais são os exemplos? Iguaizinhos da apostila de vocês. Os corais que vocês podem ver na foto e a caravela também que vocês podem ver na foto aí, que é uma colônia gelatinosa que estão também em uma interdependência, né? Impossível de viver isolados. Na página 50, dando continuidade nas relações intraespecíficas harmônicas, nós temos a sociedade, que é uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie, em que há divisão de atividades, uma divisão de trabalho. Nesse caso, os indivíduos da mesma espécie que vivem juntos não são ligados fisicamente, né? Eles vivem juntos nessa sociedade, tem uma interação entre eles e uma divisão de trabalho. Nestes casos, os indivíduos se organizam em castas. O que seria essa casta, né? Grupos sociais. Então, cada um tem uma função dentro do seu grupo. Por exemplo, a apostila de vocês traz aí, né, as funções diferentes na colmeia. Existe uma rainha, a única fêmea é fértil, os machos são aqueles que cuidam da reprodução e as operárias, ao contrário da rainha, são fêmeas estéreis, né, que não podem se reproduzir, responsáveis por outras funções que tem dentro da colmeia. Então, esse é um exemplo. Fora a questão das abelhas, aí temos também os cupins, as formigas, que são outros exemplos também. Ainda na página 50, nós temos as relações interespecíficas harmônicas, o comensalismo. É a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles, denominado comensal, aproveita os restos dos alimentos ingerido pelo outro sem prejudicá-lo. Então, o exemplo que nós temos aí na apostila também é do tubarão com a rêmora, mas nós temos também aí, olha, exemplos do peixe piloto que nadam na frente de alguns tubarões que vocês estão vendo no desenho da página 50 e aproveitam os restos alimentares, assim como as rêmoras, são peixes que grudam nos tubarões e nas raias e pegam carona durante algum tempo. Talvez os tubarões nem percebam a presença desses peixes menores. Então, esses são os exemplos que nós temos do comensalismo. Agora nós vamos ver na página 50 ainda o epifetismo, que é quando uma espécie, né, usa a outra como suporte para fixação. Os exemplos aí é a orquídea, algumas bromélias que nós temos. E também o inquilinismo, ainda na página 50, que é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes em que apenas uma espécie é beneficiada, o inquilino, sem prejuízo a outra espécie, o hospedeiro. Eu coloquei para vocês aí um exemplo que nos animais uma interação bem evidente é a situação do inquilinismo existente entre o peixe-agulha, que vocês estão vendo na imagem, e os pepinos do mar, que são os equinodermos. Quando em perigo, esses pequenos peixinhos aí procuram abrigo no aparelho digestório do pepino do mar, tá? Na página 51, vocês vão ver as relações interespecíficas harmônicas, ainda a cooperação, que é uma associação não obrigatória na qual ambas espécies se beneficiam. Então vejam aí dois exemplos. O primeiro pássaro palito, né, que ele encontra alimento, né, comendo sanguessugas na boca do crocodilo, enquanto o crocodilo fica livre dos incômodos dos parasitas. E o outro é o caranguejo ermitão, que vive numa concha abandonada de caramujos marinhos e sobre ela podendo encontrar a anêmona do mar, parente da caravela. O caranguejo ganha proteção dos tentáculos urticantes das anêmonas e ela é levada pelo ermitão, aumentando aí a obtenção de alimento, já que ela não consegue se locomover. Na página
51 ainda, nós temos o mutualismo, outra relação interespecífica harmônica. É uma associação na qual duas espécies envolvidas são beneficiadas, porém cada espécie só consegue viver na presença da outra. É associação permanente e obrigatória entre dois seres vivos de espécies diferentes. Então, nós temos os links, né, que é a associação no desenho de baixo, que vocês podem ver que é as algas mais os fungos. E depois nós temos o desenho de cima, que são os cupins e os protozoários, que o exemplo também está na apostila de vocês, que os cupins, eles comem a madeira, mas não conseguem digeri-la. E se não fosse a ajuda desses protozoários, né, eles não conseguiriam fazer esse trabalho. Então, isso são dois exemplos de mutualismo que eu coloquei para vocês. Na página 52, vamos começar as relações interespecíficas desarmônicas. Então, o primeiro que nós temos aí é o amensalismo, que uma espécie é prejudicada por outra que não leva nenhuma vantagem. Então, uma espécie inibe o crescimento ou a reprodução da outra. Então, vocês estão vendo aí a questão do desenho, A e B, aonde que nós temos aí os fungos, que é do tipo penicillium, que liberam nos antibióticos no meio, né, inibindo o crescimento das bactérias, tá? Então, uma espécie é prejudicada por outra que não leva nenhuma vantagem sobre ela. Dando continuidade na página 52, nós temos mais uma relação interespecífica desarmônica, que é o predatismo. Estabelece entre uma espécie predadora e a outra espécie que é denominada presa, ou seja, o predador é aquele que abate a presa para comê-la. Então, exemplo aí é qualquer animal, né, que devora outros animais. Ainda na página 52, nós temos mais uma relação interespecífica desarmônica, que é o parasitismo. Uma das espécies, normalmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela sem geralmente matá-la. O exemplo que eu coloquei para vocês aí é a lombriga, né, que vive no intestino humano. Então, ela é uma endoparasita, porque se instala no interior do corpo. E o piolho, ele é um ectoparasita, ataca o hospedeiro permanecendo do lado de fora do corpo, tá? Então, esses são os dois exemplos que eu coloquei para vocês e na apostila traz mais alguns também. Para finalizar, na página 53, eu trago para vocês a relação interespecífica desarmônica, que é a competição. A competição interespecífica é a disputa entre indivíduos de espécies diferentes por recursos do meio, como alimentos, água e habitat. Por exemplo, animais que têm o mesmo tipo de alimento, como os leões e a hiena, por exemplo. Tá? Então, esse é um exemplo de relação de competição interespecífica, que é de indivíduos de espécies diferentes. Já a relação intraespecífica, ela é quando indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio, que não estão disponíveis para todos, né? Então, eles disputam o alimento também, a água, o habitat por parceiros de reprodução, né? E ela seleciona os melhores indivíduos, os mais fortes e os mais capazes. E essa relação que ocorre entre a mesma população, né, de indivíduos, está praticamente aí os exemplos, né, são em todas as espécies que isso ocorre. Para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos fazer as atividades da apostila. Da página 53, eu separei para vocês o exercício 1, letra A e B. Página 54, número 2, complete com o nome da relação, aí vocês vão fazer do 1, do algarismo romano até o 10, e depois o 5, vocês vão fazer a letra A e B. São esses os exercícios, as atividades. Bons estudos, uma ótima semana. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos grupos de WhatsApp. Aguardamos vocês. Um abração a todos, se cuidem e espero que todos estejam bem.